Então hoje, galera, eu vou estar falando um pouco uma coisa que eu venho observando na zona rural. As pessoas ou vêm trabalhando com monocultura ou no máximo duas culturas, mas se perdeu algumas tradições no meio rural em que eu observo que aumenta os gastos mensais, porque as pessoas ou não querem ter mais trabalho ou não têm tempo para investir nessas culturas. Então, quais culturas são essas? Culturas que você vai usar no seu dia a dia para sustento da sua família. É isso aí, gente. Então, às vezes você vai na roça daquela pessoa, tá com aquele cafezal, aquela plantação de pimenta, de cacau, top, mas não tem um pé de aipim na roça dele. Então, se ele precisar de alguma coisa, ele tem que ir lá no mercado buscar. Às vezes não tem um pé de abóbora. Às vezes até a bucha que ele toma banho, ele tem que comprar no mercado. A pessoa não planta um pé de alface, um pé de tomate, um pé de pepino. Às vezes não planta uma moitinha de feijão para o próprio consumo. Não planta um pé de milho, às vezes para cuidar, para tratar aí das suas criações. Às vezes tem algumas galinhas para fazer um fubá. Ou às vezes também nem tem uma galinha para colocar um ovo. Ou às vezes para abate aí de uma galinha para comer no final de semana. Às vezes não tem um porquinho, às vezes para aproveitar aquele resto de comida que sobrou. Então, assim, tudo ele tem que comprar no mercado. E hoje as coisas de supermercado, a feira, né, está muito, mas muito caro mesmo. Então, isso compromete muito a renda da família. Então, se eu não quero ficar à mercê do mercado ali, precisar de vender minha produção de imediato, eu tenho que buscar outras alternativas. A alternativa é essa, é não ter que investir tanto dinheiro na minha despesa familiar. Já tem algumas despesas fixas que a gente não tem como correr. Por exemplo, é a conta de energia. Mas a conta de mercado a gente consegue reduzir. Não vou falar 100%. Quase impossível a pessoa produzir 100% do que ela consome. Mas se a gente reduzir a uma grande porcentagem, principalmente das coisas principais ali que a gente consome no dia a dia, a gente vai conseguir manter a nossa produção em estoque para poder vender em um momento mais adequado. Então, isso daí é uma dica bem simples, a variação da produção rural para o próprio consumo. Porque às vezes você está investindo ali seu tempo, seus recursos na sua produção e você vai fazer apenas a troca, vender sua produção para comprar as coisas, seus alimentos e as coisas de mercado.